Pronto, começou a gravação. Hoje, 27 de maio, nós vamos fazer a segunda parte, então, da aula sobre números racionais e irracionais. Então, já preparem o caderno, já preparem o formulário. Vou apresentar minha tela aqui. Pronto, já deve estar aparecendo para vocês, correto? Sim. Uhum. Lembrando que vocês conseguem dar zoom, né? Então, se ficar pequeno, ou se tiver pequeno, vocês podem deitar o celular. Bom, nós estamos, então, na atividade de número 11, que deve ser entregue até sexta-feira. E na terça-feira, nós falamos só dos números racionais. Falamos um pouquinho dos números naturais, um pouquinho dos números inteiros, mas a gente ficou mais nos números racionais. Os números racionais são as frações, ou os números com vírgula, os decimais, ou os decimais. Todas as frações são também decimais. Para a gente transformar uma fração em decimal, é só dividir, né, o numerador pelo denominador, o de cima pelo de baixo. E foi isso que a gente fez. Né? Tinha um balãozinho aqui. E nós paramos no exercício 5. Aqui. No exercício 5, que dizia o seguinte, olha, faça a divisão para representar cada fração na sua forma decimal. Cada fração dessa é um número racional, inclusive os negativos, ó. Então, são números racionais. E como as frações são divisões, quando a gente faz a divisão, não vira um número com vírgula. Esse número com vírgula a gente chama de número decimal ou a forma decimal das frações. Então ficaram faltando essas duas últimas frações. Vocês me ajudam a fazer a divisão? Ou vocês querem que eu faça aqui sozinho? Vamos lá. 5/6. Como é que a gente escreve 5/6 na forma decimal? Tem que fazer uma divisão. Quem dividido por quem? Cinco dividido por 6. Ok. Como a gente faz essa divisão? 5 não dá para dividir por 6. Coloca 0 e a vírgula. E? Acrescenta o 0 ali em cima. Fica 50. Ótimo. E 8 aí? 6 dá 48. Ok. Subtrai, sobram? 2. Ok. E agora? Acrescenta um 0. Ok. Aí 3 vezes 6 dá 18. Isso. Subtrai. Sobra 2. Sobrou 2 de novo. Acrescenta outro 0? Tudo bem. Se eu acrescentar outro 0, aí é 3 aqui de novo, vai dar 18. Vai sobrar 2. Vai ficar repetindo infinitamente. É uma dízima periódica. Isso. Então, qual que é o decimal? 0,833 pontinhos. Atenção, tem outro jeito de escrever esse número. A gente pode escrever assim, ó, ao invés de escrever os 3 pontinhos, a gente escreve assim, 0,83 e põe uma barrinha em cima do 3, para dizer que o 3 vai ficar repetindo para sempre. Tá bom? Muito bem, é uma dízima periódica. Vou escrever aqui. É uma dízima periódica. Vamos fazer a divisão do 17 nonos? Então, vamos lá. 17 dividido por 9. Não cabe duas vezes, porque aí daria 18, mas cabe uma. Não é isso? Sim, sobra 8. Sobra 8. Agora, 8 não dá para dividir por 9.
Coloco zero, a vírgula ali em cima Isso, e acrescento zero. isso. E agora, quantas vezes 9 chega perto de 80? É o 8. Que vezes 9 dá 72. Sobra quanto? 80 tira 72. Sobrou 8 de novo. E acrescento zero. Também vai dar uma dízima periódica, não vai? Vai sim, porque é 72 de novo, vai sobrar 8 de novo e continua infinitamente. Outra dízima periódica. 1,88 e continua infinito. Ou 1,8 barra. Se a gente pegar a calculadora, não sei se a calculadora vai aparecer. Eu abri a calculadora, apareceu para vocês? Oi? A calculadora apareceu para vocês ou não? Não. Não, né? Tá bom. Só para eu saber. Eu vou precisar dela mais tarde. Bom, com isso, então, a gente chega à parte do formulário que diz assim, ó, copie o conteúdo do quadro a seguir no seu caderno. Eu sei que a Hillary já fez e já me enviou. Vamos ler juntos. Números irracionais. Veja estes dois exemplos de números racionais, ou seja, de frações ou decimais. Ó. Então, veja estes dois exemplos de números racionais na forma decimal. 4,76. Ele tem um número finito de casas decimais. Quantas casas decimais esse número tem? Duas. O 7 e o 6. Por que que ele é finito? Porque acaba. Só tem dois. Agora veja esse outro número, 4,767676 reticências. Ele tem um número infinito de casas decimais. Não acaba nunca. E um período que se repete. Quem que repete aqui? 76, 76, 76. 76 a gente chama de período. Por isso, por ter infinitas casas decimais e por ter um período, é que a gente chama de dízima periódica. Muito bem. Agora, vamos representar um outro número com infinitas casas decimais também, então também é uma dízima, só que não tem período, ele é sem período. Olha esse número, ó. 4,7677787980818283. Qual seria o próximo aqui? 84, 85, 86, 87, por aí vai. Tem algum número que fica se repetindo para sempre? Não. Não. A partir de um determinado momento, o próximo número é diferente do que apareceu antes, ou pode até repetir, mas nunca fica repetindo ele para sempre. Não tem uma quantidade de números que fica repetindo para sempre na sequência. Quando isso acontece, nós temos um número irracional. Então, números com infinitas casas decimais e sem período
são chamados números irracionais. Então, para ser um número irracional, tem que ter infinitas casas decimais e não pode ter período, é sem período. Ou seja, os números irracionais são diferentes dos racionais. Racional tem período, ele acaba ou fica repetindo, porque tem período. Os irracionais nunca acaba e nunca repete. Nunca, não tem período. Por isso, é impossível escrever num papel um número irracional completo. Por quê? Porque tem infinitas casas e não repete, não fica repetindo. Então a gente cria símbolos para eles. Por exemplo, a raiz de 2, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Quanto é esse número? A gente vai ver mais para frente. Mas como não dá para escrever todos os algarismos que compõem esse número, a gente usa o símbolo raiz de 2. O π, a gente já viu esse ano. O π é um número irracional. Não dá para escrever todas as casas decimais dele. Então a gente usa essa letra grega aqui, que é como se fosse o nosso P, para representar esse número. É um nome para ele, a gente usa essa letra. Tem esse outro número irracional aqui, ó. 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Espera aí que alguém está pedindo para entrar na sala. Aqui. Esse número, 1 mais raiz de 5 sobre 2, é chamado número de ouro. Número de ouro, ou a razão áurea, é um número muito interessante. Aparece em muitas coisas da natureza. E esse último número aqui, ó, o E, é chamado de número de Euler. Ele aparece, Euler, a gente escreve Euler, mas é Euler, tá? Que lê. O E aparece nas movimentações financeiras, empréstimo de juro composto, banco ganha dinheiro com esse número aqui também, tá? Justamente porque ele é irracional, ou seja, como ele tem infinitas casas que não se repetem, mas não tem como você pegar um dinheiro e colocar em infinitas casas, então a gente faz sempre uma aproximação com dinheiro. E aí o banco fica com o resto e te cobra depois, a hora que dá 1 centavo ele te cobra, né? Juntando todas as casas que estão lá para trás. É assim que o banco ganha dinheiro também. Vamos lá? Agora é uma pergunta para vocês e vocês que vão responder para mim. Responda com sim ou não a pergunta feita pelo menino na imagem. Dízima periódica é número racional? Sim ou não? Vamos ver se vocês entenderam o que eu expliquei aqui. Não? A Jéssica disse não. Caterine, a Yasmin, Sim. oi, Micaele. Sim. Sim. Eu acho que sim. Sim. Olha aqui. Dízima periódica tá aqui, ó. É um exemplo de número racional. Dízima periódica não é irracional, ela é racional. Tá? Para ser irracional, tem que ser uma dízima não periódica. Não pode ter período. E a dízima periódica tem. Então, a resposta aqui, como já disse a Railane, né? E a Yasmin, a resposta aqui é não. Ah, falei errado. Sim. Sim, dízima periódica é número racional. Tem período. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso que não entendeu?
Não. Então vamos para a próxima. Agora vocês vão fazer pesquisas no Google para mim. Agora a gente vai falar só de número irracional. Utilize uma calculadora ou pesquise na internet o valor aproximado dos números irracionais. Então, irracional a gente sempre vai aproximar, sempre. Por quê? Porque não dá para escrever ele inteiro. Tem infinitas casas que não se repetem. Então, eu quero o valor da raiz quadrada de 2 com 6 dígitos. Vocês podem pesquisar no Google ou usar uma calculadora e me falarem. Vou aguardar vocês. Eu estou com a minha calculadora aqui para fazer de gabarito. Não pode ser menos e nem passar de 6 dígitos, professor? Não. Quantos dígitos tem esse número? Quantos dígitos? Apareceu aqui para mim 1000, 41, 42, 13, 56, 23, 7. É só isso? Só. Não tem mais dígito? Não. Esse número é um número irracional. Quantos dígitos tem um número irracional? Infinito? Infinitos. Aqui mostrou só 12 números. Mas por quê? Você acha que só mostrou 12? Porque, Fez a aproximação. claro, a calculadora não tem infinitos espaços, né? É. Então, ela vai aproximar, colocar o máximo de número que ela puder, né? É. Então, eu quero o resultado da raiz quadrada de 2 com 6 casas decimais. Podem falar para mim. Alan, tudo bom? Eu vi que você entrou. Faz um favor para mim, Alan. Manda para mim o seu e-mail lá no meu WhatsApp. Porque para você entrar, você teve que pedir autorização hoje, né? Aí, com o seu e-mail, você não vai mais precisar de autorização. Beleza. Ótimo. Então, moçada, podem pesquisar na calculadora. Vocês sabem ver isso na calculadora, como faz? Eu não. Não? Vocês têm um botão de raiz aí? Sim. No meu, não. Não? Tem. Você está pelo celular? Quem que está perguntando aqui? Falou que não. Eu. Caterine, deita seu celular. Vê se aparece mais botão. Não. Professor, na calculadora mostra a mesma coisa do Google. 12 números. 12 números, né? Eu vou pegar a minha calculadora aqui do computador. São 10 números. 10 números, né? Mas será que só tem 10? Não, é infinito. É infinito. Mas eu estou pedindo só 6. Então você só vai me falar até dar 6 números decimais. A hora que der o sexto, você para. Ah, tá. Entendeu? Ó. Pode falar? Deixa eu só ajudar as colegas de vocês a fazer a raiz, a procurar a raiz. Se a calculadora do celular não tem opção de raiz, vamos lá no Google. Vamos aqui no Google, ó. E digita na pesquisa assim, ó. Raiz Z de 2. Raiz de 2. Dá um Enter. Então, peraí. Raiz. Não deu certo. Quadrada. Eu pesquisei, apareceu. Ah lá. Raiz quadrada de 2.
Aí vai aparecer uma calculadora do Google e a resposta aqui. Né? Ô, Jéssica, pega na sua calculadora, onde tem o resultado da raiz quadrada de 2, pega na sua calculadora, clica no... põe o dedo no visor e arrasta para frente, vê se vai aparecendo mais número. Não, não apareceu, não. Ah, tá. Tem calculadora que aparece. Eu coisei pro lado, foi mostrar meu histórico. Ah, tá. Então, aqui na calculadora do Google, né, se você digitar raiz quadrada de 2, vai abrir a calculadora do Google. O botão da raiz, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. O botão de raiz da maioria das calculadoras é esse daqui, ó. Então, deixa eu zerar. Ó, raiz quadrada de 2 igual. Pronto. Falem para mim, então, o resultado que eu vou escrever aqui na tela. Vai. 1, vírgula. Na calculadora tá ponto, mas para a gente é vírgula, né? 1, vírgula quanto? 41, 42, 13, 56, 24. Espera aí. Se isso fosse uma prova, eu daria certo ou errado? Errado? Por quê? Não sei. Porque eu estou só pedindo 6 casas. Quantas casas decimais você me deu? Você me deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu só estou querendo 6. Então tem que parar aqui. É verdade. Tá bom? Ó, olha o que o enunciado está falando. Lembre-se, foi pedido o valor aproximado, com 6 casas. Então é para parar na sexta casa e nem colocar reticência, porque é aproximado. Primeiro, professor, eu tinha entendido que você queria o resultado com 6 dígitos. Mas não, podia ser qualquer resultado, grande ou pequeno, mas você queria com 6 dígitos. Isso. Com 6 casas decimais, né? Ó, 6 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Aqui poderia ter um monte, ó. 3, 4, 7. Mas eu queria 6 casas decimais. 6 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacou? Entendeu, Jéssica? Entendi. Agora o pi. Na calculadora do Google tem o símbolo do pi. Achem ele aí. Na minha também tem. Tem, né? Fala para mim, Yasmin, então. 3, Vírgula. 14, 15. É só 6? Só 6. Só 6. Todos têm 6, ó. 9. Aí foram 5, né, até agora. Ó, Yasmin, o valor aproximado até a sexta casa decimal. Decimal é depois da vírgula. Casa decimal são as casas depois da vírgula. Foi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais uma, peraí. Mais um. 2. 2. Pronto. Muito bem. Agora, o último, ó. Lembre-se, foi pedido o valor aproximado com 6 casas decimais, da raiz quadrada de 10. Então, põe o botão da raiz quadrada, digita 10 e põe igual. Dá 3,162277. Isso. Então, lá no formulário de vocês, é só marcar a alternativa, né? Vocês já sabem, né? Tem lá todas as opções, você clica na opção correta, tá? Muito bem. Agora, olha essa pergunta aqui, ó. Dos 5 números abaixo, 3 deles, tem que ler tudo com muito cuidado. Não são irracionais. Faça um X naqueles que são irracionais. Né? Escolha aqueles que não são irracionais. Então faz assim, ó, já que vocês estão com a calculadora aí,
Calcula a raiz quadrada de 24. Fala para mim, não precisa falar o resultado, só fala para mim, é racional ou é irracional? O que você acha? Irracional. Irracional, muito bem. Agora calcula a raiz quadrada de 1. Não. Hã? Oxi, não dá nada. A raiz quadrada de 1 dá sim. Dá 1. Dá 1. Ah, Porque só a raiz quadrada de um número é um número que vezes ele mesmo dá o que está dentro da raiz. Então, que número vezes ele mesmo dá 1? É o próprio... Oi? Então ele não é irracional, porque ele só vai em um número. Isso não é irracional. Exatamente. E a raiz quadrada de 36? Quanto dá? 6. Também 6. não é irracional. Não é irracional. E a raiz quadrada de... Ai, pus 24 duas vezes. Nossa. A gente já sabe que é irracional, né? É. E a raiz quadrada de 64? 8. 8, porque 8 vezes 8 é 64. Não é racional. Não é irracional. O que ele está pedindo? Faça um x naqueles que não são irracionais. Então, eu vou fazer um x no B, no C e no E. B, C e E. Tem que fazer um x em 3, tá? Em 3. Se fizer em 2, não vai dar certo. Se fizer em 4, também não. Tem que ser em 3. Muito bem. Agora, olha só. Utilizando uma calculadora, determine qual dos números a seguir é o mais próximo da raiz quadrada de 35, que também é irracional. É irracional. Então, eu quero o valor mais próximo da raiz quadrada de 35. 5,91. Isso. Isso mesmo, letra D. Quanto que dá aproximadamente, o Alan? 5,91, 60, 79, 78, 31. 79. 78, 31. 33. Aí, aqui eu não vou escrever 1, porque 1 é sempre uma aproximação. Então, estão vendo que não é uma dízima periódica? Né? Sim. Ótimo. Porque continua? Porque, não só porque continua, Tem período. mas não tem período. Isso. Entendi. Não tem período. Não tem aquela coisa que fica repetindo, né? Uhum. É por isso que é irracional. Vamos para o último exercício, então. Que é talvez o mais difícil de todos. A área do quadrado da figura é 10 centímetros quadrados. Determine a medida de cada lado desse quadrado com duas casas decimais. Antes da gente resolver isso, me ajuda no seguinte, olha. Se a gente tem um quadrado, tivesse um quadrado aqui, ó, de 3 por 3, qual que seria a área dele? 9, não é? 9, por quê? 3 vezes Desde 3. lá. Isso. Tem que pegar, então, o lado, multiplicar por ele mesmo e tem que dar a área, né? Então, aqui a área seria 9. Tá bom. Olha esse aqui, ó. E esse, ó. Eu tenho um quadrado aqui de 4 por 4. Qual que é a área dele? 8. Ah, é? 4 vezes 4 dá 8? 6. Isso. Mosquei. Tudo bem. Acontece. 16. Muito bem. Opa. Isso. Então, presta atenção. A área é um número que é o resultado de uma multiplicação de dois números iguais. A área do quadrado.
Quando a gente está perguntando assim, ó, qual é o lado do quadrado que vai dar área 10? Então, qual que é o número que tem que estar aqui e aqui? Que hora que eu multiplicar um pelo outro, vai dar 10. Quem já tem alguma ideia do que é? O número que vezes ele mesmo dá 10 é a raiz quadrada de 10. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Qual é a raiz quadrada de 16? Eu acho que é 3,16. Isso, 3,16. A gente já fez isso. Nós já fizemos a raiz quadrada de 10 aqui, ó. No exercício 7C, ó. Como eu pedi só duas casas decimais, ó. Opa. Como eu pedi só duas casas decimais. Opa, pronto. Pronto, tem aqui a resposta. 3,16. Opa. 3,16. Vamos ver? Então, se aqui for 3,16 e aqui for 3,16, que é um quadrado, né? Todos os lados iguais. Para a gente fazer a área não é 3,16 vezes 3,16? Quanto que dá isso? 9,9856. Então, tá bem perto de 10, né? É. Por isso que eu pedi para aproximar só com duas casas. Se tivesse colocado 3 casas, ia ficar mais próximo ainda. 4 casas, ia ficar mais próximo ainda. E assim vai. Tá bom? Uau, que bacana. Acho que foi uma das aulas que mais teve gente. Alguém tem alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa para mim? Eu não. Não. Então, olha, muito obrigado pela aula de hoje, pela presença de vocês. Um grande beijo. A gente vai se ver na terça-feira. Tchau, professor. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Fica com Deus também. Com Deus. Tchau, professor. Beijo. Tchau, Alan. Não esquece de mandar um e-mail, hein? Já mandei. Boa. Falou.